Para entender melhor os próximos passos da campanha eleitoral deste ano, nós vamos conversar agora com o advogado especialista em direito eleitoral, Gabriel Lima. Gabriel, muito boa noite, obrigado por atender a Jovem Pan News. Ao meu lado eu tenho Fabiana Barroso aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista. Gabriel, a partir deste final de semana, com a oficialização dos candidatos, né, da decisão dos partidos, a gente começou o que pode e o que não pode nas redes sociais. Bom, boa noite, William, boa noite, Fabiana. Ontem, como você mesmo disse, foram os últimos dias para os partidos fazerem as suas convenções, né? E a partir de hoje, inclusive, já temos uma série de vedações importantes na legislação com relação às emissoras de televisão e rádio. Antes de falar sobre as redes sociais, gostaria de pontuar, porque acho importante salientar. As emissoras de TV e rádio são ainda uma grande forma de propagação de mídia, enfim, atingem muitas pessoas. Então, a legislação ela tem uma série de vedações que começam a contar no dia de hoje. Eu peço licença a você, William e Fabiano, para poder só pontuar aqui, deixar um pouco claro o que traz a legislação. A partir de hoje, a transmissão, ainda que em forma de entrevista, de imagem da realização de pesquisa em que seja possível identificar o entrevistado ou mesmo a manipulação de dados da entrevista, não pode ocorrer nas emissoras de rádio e TV. Da mesma forma, vedação na veiculação ou divulgação de filmes, séries, em que façam qualquer tipo de alusão a um candidato ou a um partido, federação ou coligação, ainda que de forma dissimulada, também não podem ocorrer nos programas na mídia. Do mesmo modo, a vedação da veiculação da propaganda política nas emissoras de rádio e TV, e, por fim, também é vedada a divulgação do nome do programa de candidato escolhido em convenção. Foram as convenções que terminaram ontem. Com relação à propaganda em si dos candidatos nas redes, elas podem, como acabou de aparecer na matéria anterior, na próxima terça-feira, dia 16, que começa, de fato, o período de propaganda eleitoral, em que é possível que os candidatos, de fato, façam a propaganda na internet, que realmente vai ser, nessas eleições, como foram as eleições passadas gerais e municipais, uma forma de condução realmente ampla, né, de divulgação e de expansão das propagandas e em si dos quadros dos próprios candidatos. Fabiana Barroso. Doutor, boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, do período do dia 6, agora, hoje, até o dia 16, nós estamos num prazo onde existe o registro dos partidos políticos, das candidaturas. Então, aí é recebido um CNPJ de candidatos. A minha dúvida é em relação ao seguinte termo. A partir do momento que o candidato tem um CNPJ, é possível já dizer que isso não vai ser tirado do contexto? Eu digo isso porque a gente tem a situação específica de um candidato à presidência da República que é pelo PROS, que está numa situação dessa, ainda que existe uma situação jurídica talvez indefinida, e se existe já o registro desse CNPJ, se algum candidato se sentir lesionado em relação à propaganda negativa, né, o que a gente talvez vai observar bastante, é feito o processamento, então o processo é feito através desse CNPJ. Isso, correto, Fabiana. A partir do momento em que os partidos políticos começaram a fazer realmente os registros de candidatura, alguns, como você falou, mencionou, de presidenciáveis, qualquer tipo de manifestação nesse período, descontando até o dia 15, né, porque dia 16 já é possível fazer propaganda, mas até o dia 15, todo tipo de divulgação, seja nas redes sociais, seja realmente na mídia convencional, a televisão, a rádio, que um oponente político sinta que se trate realmente de uma propaganda, ainda que não tenha o pedido explícito de voto, que isso é importante. O TSE tem algumas decisões já recentes que eles vêm
O preceito legal diz que é preciso ter um pedido explícito de voto para configurar uma propaganda antecipada eleitoral. Mas o TSE já vem alargando realmente esse entendimento, porque existem algumas situações que os candidatos tentando ludibriar a própria legislação, eles acabam usando certas palavras que caracterizariam, de uma certa forma, a propaganda extemporânea, que nesse período realmente que antecede dia 16, vedado pela legislação eleitoral. Bom, vamos lá. Me ajuda, porque nós temos ainda muitas dúvidas, né? Eu imagino o cidadão brasileiro, né, principalmente que agora, quando eu provoquei o senhor em relação às redes sociais, porque hoje, com o equipamento do telefone, eu posso publicar qualquer coisa. E até que ponto eu estou interferindo na legislação eleitoral? Eu posso ser responsabilizado? Qual o cuidado que eu preciso ter como cidadão brasileiro para não me envolver num grande problema que é infringir uma lei? Claro, não, certamente. A legislação eleitoral ela traz até, inclusive, no sua própria disposição das regulamentações das eleições de 2022, existe fundamento legal que determina que se o eleitor ele tem a vontade de se expressar nas redes sociais, na internet, que chama propaganda na internet, se o eleitor ele quer fazer uma manifestação dele sozinha, porque assim ele quer, ele gosta de um candidato, ele pode, isso não configura nenhum tipo de propaganda em prol do candidato, ainda que seja nesse período, não configura uma propaganda antecipada, porque isso daí está inserido na liberdade de expressão, liberdade de manifestação do eleitor. O viés democrático que o país está imbuído e que a gente está se concretizou, inclusive, com a Constituição de 88, ela traz essa importante distinção. É claro que existem liberdades individuais e liberdade, por exemplo, de imprensa, mas a gente tem que fazer uma ponderação. E nessa ponderação de princípios, a liberdade de manifestação do eleitor, ela ao meu entender, e corroborado ainda com entendimento legal e jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, a manifestação individual do eleitor, ela não pode ser considerada nenhum ilícito eleitoral. Agora, o que não pode, e o que é uma situação, dependendo da situação, claro, que não pode acontecer é uma unidade ampla de eleitores divulgando um mesmo tipo de propaganda na rede social, que você vê que pode configurar ali uma unidade, uma coisa meio orquestrada. Aí, realmente, a Justiça Eleitoral ela pode, em cima, esse tipo de eleitor ele pode sofrer uma represália e, claro, existe sempre também as situações dos eleitores que extrapolam um pouco suas expressões nas redes sociais e acabam cometendo uns chamados crimes eleitorais de calúnia eleitoral e difamação, que são realmente quando extrapolam e abusam um pouco dessa manifestação livre para poder defender quem deseja. A gente está falando do disparo de mensagens em massa, é isso? O disparo de mensagens em massa já tem realmente uma outra conotação, porque em massa, o que a legislação traz, o que os tribunais vêm trazendo, o tribunal, principalmente eleitoral superior, desde a eleição passada, que disparo em massa é aquele que é contratado, né? Existe uma forma de contratação que é vedada realmente, porque se o eleitor ele quer receber alguma mensagem no seu WhatsApp, Telegram, enfim, ele tem que se cadastrar antes para receber essas mensagens. Agora, não pode acontecer isso que a legislação veda, e vem vedando com firmeza, realmente isso. Esses disparos em massa que são vedados, isso não pode acontecer, porque, veja bem, você não pode
estar com o seu telefone celular e receber mensagens disparadas de um robô contratado por alguém para tentar alavancar uma candidatura. Isso sim fere a democracia e fere todos os princípios constitucionais que, inclusive, protegem a eleição. Fabi. Eu fico ainda com receio do tipo de controle, como é que vai ser, doutor, para a gente poder fazer essas diferenciações. Mas aproveitando, esse tipo de crime incorre, como que é feito? A denúncia é feita através dos outros partidos políticos, dos outros candidatos, quando observam, né, que algum outro ali, o seu oponente político acabou exagerando, ou é feito por pessoas comuns que acabam podendo fazer isso no Tribunal Regional Eleitoral? Como é que funciona essa parte de denunciar algo errado? Então, existem algumas formas, né? Vamos lá. É possível fazer uma notificação de informação direto para o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral pode fazer uma representação contra um candidato que esteja se utilizando de qualquer ferramenta vedada pela lei. Existe também a possibilidade de partidos políticos ou coligações, federações, ou os próprios candidatos também representarem em face dos candidatos oponentes, no caso, que estiverem fazendo qualquer tipo incorrendo em alguma vedação da legislação eleitoral. Não importa se uma propaganda extemporânea ou uma propaganda eleitoral válida depois do dia 16, mas fora dos limites permitidos pela legislação, ou um disparo em massa. Os legitimados são esses. O maior desafio nessa eleição é a gente controlar a desinformação ou trabalhar em cima das fake news, das notícias falsas, e como a gente vai conseguir configurar isso, né, como fake news, já que não tem na legislação. Realmente, William, isso acaba que cai um pouco no campo da subjetividade, mas a gente, como os operadores de direito aqui, nós, advogados eleitorais e o tribunal, temos que tentar realmente coibir essa desinformação, porque realmente o que você falou é uma verdade nua e crua. Acaba sendo um retrocesso esse tipo de desinformação e para toda a sociedade, né? Não só para os oponentes e adversários políticos, mas a sociedade acaba maculando a seio da sociedade com essas desinformações, mas realmente é um campo um pouco subjetivo ainda, né? Saber, de fato, que nós temos se uma notícia, por exemplo, é verdade, aconteceu, não temos como atribuir isso a uma fake news, né? Mas as desinformações que são realmente o X da questão aí. E levar a informação ao nosso compromisso. Eu queria agradecer muito ao advogado especialista em direito eleitoral, Gabriel Lima, e através desses bate-papos que a gente acompanha aqui na Jovem Pan News, que a gente vai passando informações e contribuindo, é claro, para esse debate no período eleitoral e levando informação para o grande público brasileiro que acompanha a nossa programação. Muito obrigado pela sua ajuda aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, William. Obrigado, Fabi. Boa noite.